Eu vou ler para os senhores agora aqui um trecho do PL 8272 de 2023, de autoria da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, no qual busca-se então criminalizar a misoginia. E aí então nesse trecho aqui da justificativa, ela cita, vejam os senhores, explicitamente o movimento Red Pill. Leiamos. Na atualidade, a misoginia ganha uma nova roupagem através da internet. Temos acompanhado no decorrer dos últimos anos, dentro e fora do Brasil, sobretudo via redes sociais, mais um movimento de opressão à mulher, conhecidos como Red Pill, uma vertente dos masculinistas que se opõe às feministas e incentivam a misoginia através de um discurso que inverte a realidade e os coloca como vítimas de um sistema que estaria privilegiando as mulheres. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um capítulo interessantíssimo do abismo para o qual todos nós caminhamos. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Vou logo avisando aos senhores que esse é um vídeo de caráter assim, urgente, foi um vídeo até um pouco improvisado, porque há pouco eu recebi lá no canal um comentário de um inscrito falando o seguinte: Duarte, fale sobre esse PL, porque é um PL assim perigosíssimo, os produtores de conteúdo aqui da Androsfera não estão se atentando para ele, mas ele de fato pode ser a morte de toda e qualquer possibilidade de que nós expressemos então a nossa opinião aqui sobre esses assuntos e essas matérias que nós tratamos aqui nisso que nós temos convencionado chamar de Androsfera. Portanto, eu vou pedir licença aos senhores para fazer algo que eu não costumo fazer aqui no canal. Acho que tem um único vídeo no qual eu fiz isso, mas aqui eu redigi um texto para tornar mais objetivo aqui a minha exposição e vou ler esse texto com os senhores, fazendo algumas breves considerações para que nós então entendamos, né, o que realmente está por trás desse projeto de lei aí, que é uma coisa muito antiga a respeito da qual eu falo aqui no canal, mas é importante deixar aqui registrado essa questão. Ao final, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui as suas ideias, sejam educados, por favor, né? Não vamos dar mais razão para que uma deputada queira algo bizarro e absurdo como isso aqui. Então, por favor, eu peço aos senhores e às senhoras, né, e senhoritas que forem comentar aqui no canal, que por favor, sejam educados. Quando me perguntam por que eu, sendo cristão, defendo a filosofia Red Pill aqui no canal, eu sempre digo que, apesar de produzir efeitos colaterais indesejados, essa mensagem traz inúmeros esclarecimentos úteis aos homens que souberem entender seu conteúdo. Vai produzir cara maluco também, principalmente na fase Red Pill? Vai, mas uma mensagem não deixa de ser válida pelo simples fato de que muitos a distorçam. Então isso é um fato. Tem muita gente que critica a Red Pill, mas nunca procurou estudar a fundo o que ela é. Eu sempre digo aqui, eu sou cristão, amo a Bíblia e sei que tá cheio de gente por aí se dizendo cristão e que distorce a Bíblia. E nem por isso a Bíblia deixa de ter valia e nem por isso o Evangelho e o cristianismo deixam de ser doutrinas válidas. A maior prova de que essa mensagem realmente desperta os homens contra um sistema que hoje lhes é cada vez mais desfavorável é exatamente como ela tem despertado a ira do establishment. Afinal de contas, homens que passem a enxergar o ataque direto à sua masculinidade como um projeto de engenharia social perverso e comecem a resgatar elementos importantes do orgulho de ser homem, passam a ser um perigo em um cenário onde o que mais se deseja é tornar os homens seres frágeis e inofensivos, desmasculinizando-os. É algo a respeito do que eu falo muito aqui no canal, né? Recentemente, a deputada federal Dandara, do PT de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que quer incluir o crime de misoginia na lei de racismo, que é uma lei das mais importantes que nós temos no nosso ordenamento jurídico, prevendo reclusão de 1 a 3 anos para quem praticar esse crime. Eu vou ler aqui um trecho do projeto de lei e, na sequência, vou fazer alguns comentários. Esta lei altera a Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, que é a lei que trata dos crimes de racismo, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor para incluir e tipificar a misoginia. Artigo 2º. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião,
procedência nacional ou misoginia. Artigo 20 né, que deve ser o que vai ser incluído na lei, se esse projeto de lei for aprovado. Praticar, induzir ou incitar a misoginia. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Define-se como misoginia, aqui a definição do que seria misoginia, né? Vamos ver se tem uma definição clara, se é uma definição objetiva, digna de um tipo penal, né? Define-se como misoginia, para os fins desta lei, a manifestação que inferiorize, degrade ou desumanize a mulher, baseada em preconceito contra pessoas do sexo feminino ou argumentos de supremacia masculina. Que porra isso aqui quer dizer? Me explica alguém aí, por favor. Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por meio dos meios de comunicação social ou de publicação em redes sociais, de rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, ou praticado com intuito de lucro ou de proveito econômico, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, atinge todo mundo aqui dentro da Urosfera. Todo mundo sem exceção, inclusive eu, né? A não ser que seja um canal feminista, daquele tipo de homem que gosta de ficar se humilhando por aí e pedindo desculpa porque é homem, então todo mundo vai ser atingido. Aplica-se a pena em triplo se o agente integrar ou associar-se a grupo voltado à disseminação e propagação de misoginia, definida nos termos do parágrafo 1º, ou seja, a pena pode ser muito alta, meu amigo, nessa brincadeira aqui. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alguns breves comentários aqui que eu também coloquei nas minhas anotações para que a gente ganhe tempo e seja objetivo, né? Como eu falei, esse vídeo aqui ele está sendo feito num caráter meio que de urgência e de improviso, mas enfim, para despertar esse debate, essa discussão aqui dentro da plataforma. Primeiro, mais uma vez estamos diante de um tipo penal grosseiro, estúpido e mal redigido, além de subjetivo, o que vai totalmente de encontro à técnica que se espera de um tipo penal. Este tipo penal é um absurdo, cara. Ele vai contra todo tipo de técnica penal de um Estado realmente democrático de direito, porque você precisa ser punido por algo que você realmente saiba, o que está escrito na lei de forma clara, objetiva. Isso aqui é extremamente subjetivo, né? Aliás, uma das características de regimes totalitários é exatamente a criação de tipos penais vagos, sem definição precisa, pois aí você cria um regime onde se pode punir o autor e não o fato. Aliás, pesquisem aí quem criou a teoria do direito penal do autor e a que regime ele pertencia. Pesquisem depois quem foi Edmund Mesmer. E aí eu não vou nem falar o nome do regime ao qual ele pertencia aqui, porque realmente a plataforma não gosta muito. Mas pesquisem aí depois. Segundo, né, em relação a esse PL, o que essa deputada psicopata está querendo punir nada mais é do que qualquer crítica ao comportamento feminino, meu amigo, seja ela qual for. Ora, pergunto eu, quando eu aqui no canal critico o comportamento promíscuo das mulheres, quando eu digo que a mulher deve ser obediente e submissa ao marido, eu estou sendo misógino? Quando eu digo que o marido deve dominar sua esposa, eu estou sendo misógino? Ora, todas essas coisas são defendidas pela Bíblia antes de serem defendidas por mim. E então, a Bíblia será proibida? Meu amigo, não é de hoje que existe uma campanha massiva para que a Bíblia se torne crime. Esse PL aqui é só mais um deles. Recentemente a gente teve a discussão aí do PL das fake news, que ainda bem, né, pelo menos foi adiado, ao menos por enquanto. E esse PL das fake news nada mais é do que uma tentativa também de criminalizar o discurso da Bíblia como um discurso, né, de fake news, porque enfim propaga uma ideologia que vai contra a ideologia do establishment, a ideologia do grande irmão, a ideologia do sistema. Então não tem nada de fake news. Isso aqui é apenas mais um adendo, mais uma pecinha nesse quebra-cabeça macabro e sinistro, né? E terceiro, em relação à SPL, mais uma crítica. Por que não criamos também um projeto de lei que criminaliza a misandria? Ou será que o discurso de feministas, que são um dos objetos de proteção da deputada, também não é misândrico? Vocês vejam que lá naquele trecho que eu li no início da justificativa, ela fala que os masculinistas que se opõem às feministas, como se isso fosse algum problema, como se a ideologia das feministas não fosse uma ideologia idiota, retardada, imbecil, a qual qualquer ser humano ou qualquer ser minimamente pensante vai se opor, né? Mas enfim, será que quando uma mulher diz que todo homem é um estrunfador em potencial, isso também não é misândrico? Que o discurso de que a masculinidade viril é tóxica também não é um discurso misândrico? Quando as mulheres dizem por aí à torto e à direito que homem nenhum presta e que eles são todos iguais, isso também não é misandria? Será que quando algumas feministas defendem abertamente a extinção do sexo masculino, isso também não é misandria? Dentre outras coisas que eu poderia falar aqui, né? Enfim, por que essa seletividade agora? Por que uma deputada dessa, ela realmente quer combater um mal na sociedade, que é, né, o ataque e o ódio, né, os crimes de ódio? Por que também não criminaliza o discurso misândrico?
Por que as mulheres hoje se sentem tão confortáveis para falar todo tipo de absurdo na cara de um homem, apontando o dedo na cara dele, sabendo que elas vão passar assim incólumes, sem nenhum problema? Por que existe essa legitimidade? Exatamente porque a misandria é tolerada. Mas enfim, quer dizer, esse projeto de lei é uma aberração, assim como também seria uma aberração um projeto de lei que criminalizasse a misandria, pois em uma sociedade realmente livre, as pessoas devem ter total direito de expressarem suas opiniões e criticarem o comportamento das pessoas. Isso faz parte de qualquer sociedade. Homens e mulheres devem se entender entre si, a não ser que estejamos falando de violência física ou real, devem resolver-se entre si sem a intromissão do Estado. Apenas uma pessoa muito inocente, idiota ou mau caráter não vê nesse tipo de projeto de lei mais uma tentativa de avanço do aparato estatal na esfera de liberdade das pessoas. Há homens e mulheres que, em suas críticas ao sexo oposto, exageram e extrapolam os limites da boa educação e inteligência que deveriam ser utilizados? Sem dúvida, mas nem por isso tais pessoas deveriam ser punidas por seu modo de se expressar. Eu vivo dizendo isso aqui na plataforma, eu reconheço que tanto dentro da androsfera como dentro dos canais aí feministas e canais feministas, que existem vários aqui na plataforma, existem pessoas que se expressam de forma estúpida, de forma idiota. Existe sim esse tipo de coisa, mas meu amigo, é aquela história. A melhor coisa que você pode ter numa sociedade é deixar que o idiota se expresse, deixar que o idiota fale, porque aí ele revela a idiotice dele. Agora, quando você proíbe o idiota de falar, ele pode passar como intelectual, ou então ele pode passar como alguém que é reprimido pelo sistema. Então é uma idiotice esse tipo de projeto de lei aqui. Mas enfim, né? Além do mais, é preciso novamente ser muito inocente, quando não mau caráter, para não entender que se um projeto de lei bizarro como esse for aprovado, qualquer tipo de manifestação que, mesmo utilizando o bom senso e manifestando-se de forma educada, criticar o comportamento feminino, será punido por essa lei, que é apenas mais uma peça no quebra-cabeça que está sendo montado para que se inviabilize de uma vez por todas o relacionamento entre homem e mulher. Um dos objetivos mais caros às elites que tentam controlar as sociedades atualmente. Eu sempre falo isso aqui no canal há anos, meu amigo. O objetivo de toda essa questão aí é fazer com que homens e mulheres passem a se sentir tão avessos uns aos outros que qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de harmonia, qualquer tipo de koinonia seja absolutamente impossível. Não me resta nenhuma dúvida de que estarei entre os punidos, pois como alguém que crê na autoridade da Bíblia, continuarei a defender que a promiscuidade é errada, tanto para homens quanto para mulheres, embora as consequências para ambos os sexos sejam diversas. Esse é um assunto que eu falo muito aqui no canal, não vou entrar nesse mérito agora. Continuarei a defender que o marido deve dominar sua mulher e que esta deve ser obediente e submissa a ele. Isso não é um mandamento cultural, isso não é uma questão daquela época, é um mandamento bíblico, porque a Bíblia estabelece uma hierarquia e uma organização familiar que está estruturada dessa forma. Só não entende isso um teólogo feminista que quer ficar interpretando a Bíblia à luz dessa teologia progressista, pós-moderna, contemporânea. Se quiserem me prender no futuro por defender isso, eis-me aqui, senhores. Porém, jamais direi que 2 mais 2 é igual a 5 apenas para agradar o grande irmão. Senhores, então é isso. Preparem-se, porque esse projeto de lei aqui é apenas mais uma pecinha nesse enredo que vai nos levar para o abismo. Mas como eu sempre digo aqui no canal, eu me dirijo ao remanescente, aquelas pessoas que entendem que, embora coletivamente nós estejamos caminhando para o abismo, individualmente é sempre possível fazer algo diferente por si e pelos seus. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.